Salve, salve, guerreiros e guerreiras! E aí, segundou mais uma semana abençoada, arrumando aqui mais uma vez, mais uma semana que se inicia, mais um mover divino que vem sobre nós e nos traz aí um pouquinho de conhecimento, sabedoria, interação, tanta coisa boa, tanta coisa que nós podemos tirar de um momento de reflexão, de se colocar à disposição, de parar um pouquinho e viver através dos ensinamentos que Deus tem para nós, através dos exemplos que Ele traz para nós, através do Evangelho, de cada passagem, de cada capítulo, versículo, de cada oração que nós fazemos, e essa oração ela chega até o Pai, e aí o Pai responde para nós, e aí nossa, o Pai respondeu. É assim que funciona. Quando a gente se coloca à disposição, quando a gente entende o chamado, quando a gente vive o favor que Deus tem para nós, nós conseguimos entender o que Deus tem falado, está falando no nosso íntimo. Nós temos o poder, a capacidade de discernir sobre as palavras, sobre o que Deus realmente está falando ou o que são os nossos pensamentos. E assim nós podermos fazer as coisas que Deus traz para nós, que Deus pede para nós, que Ele bate na nossa porta e fala: ei, filho, seguinte, tô com uma missão aqui, é algo impossível, mas eu sei que você vai conseguir. Eu não tenho os passos daqui em diante, você só precisa começar a fazer. E a partir do momento que você começar a fazer, as coisas vão acontecendo. Mas eu preciso que você se coloque à disposição, que você se coloque em movimento, para que você possa viver tudo isso que eu tenho para você. Então Deus, Ele chega para nós e diz: vai à frente, que eu vou te mostrando o que vai acontecer. E muitas vezes a gente para, a gente trava, a gente não executa aquilo que Deus pede para nós executarmos por falta de confiança no que Deus traz para nós, por não enxergar as coisas, porque nós queremos viver sempre pelas coisas que nós enxergamos, pela razão. Tá, mas para eu executar essa atividade eu preciso ver o que vai acontecer lá na frente. E com Deus não é assim. Com Deus as coisas não acontecem dessa forma. Ele não vai dar o filme completo, o capítulo final do livro, ou do filme, ou da série, o que quer que seja da sua vida. Mas Ele te dá o poder, Ele te dá a confiança, Ele te dá o olhar altivo de filho querido, de filho e filha querida. Ó, Célia, bom dia, Célia. Deus abençoe você, sua família aí. Então Deus, Ele vem nos mostrar que se você estiver diante daquilo que eu coloquei para você e você executar isso, você vai acessar novos níveis, você vai acessar outros lugares, outros patamares, você vai viver o extraordinário do que eu tenho para você. Amém? Essa é mais uma segunda-feira que se inicia, mais uma oportunidade de nós criarmos oportunidades. A oportunidade de nós criarmos oportunidades. Como que é isso aí? A gente teve a oportunidade de abrir os nossos olhos, de respirar, de olhar ao nosso entorno e ver que as coisas estão à nossa disposição, elas continuam à nossa disposição, que a nossa casa ela continua intacta, que ao nosso entorno as coisas estão da mesma forma. Algumas coisas podem prosperar, podem progredir, podem evoluir, mas no geral o cenário ele continua o mesmo. Você não acordou e se deparou com um cenário caótico, com um dilúvio, um vendaval, uma enchente,
tornado, alguma coisa assim que destruiu tudo ao seu entorno. Você não acordou e a sua casa está desmoronada de repente. Você não acordou, ou melhor, você acordou, né? Então, ou seja, isso é motivo da gente olhar e falar assim: nossa, é mais um dia, é mais uma oportunidade. E aí, através dessa oportunidade que foi concedida a mim, eu vou criar novas oportunidades para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu entorno. Eu preciso criar oportunidades para aqueles, porque já foi me dado a oportunidade de eu viver esse dia, já foi me dada a oportunidade de eu acessar o Pai, de eu ter intimidade com Ele, já foi me dado a oportunidade de uma vida após essa vida, uma vida no renascimento, uma vida na ressurreição, uma vida onde eu vou viver uma vida junto de Jesus Cristo, junto do Pai, em comunhão com o Espírito Santo e todos aqueles que ali estiverem. Essa é a promessa. Jesus já morreu na cruz por nós, então nós só precisamos fazer aquilo o que Ele determinou sobre nós. Ei, vá e façam obras maiores, sejam grandiosos, sejam vivos, sejam fortes e pujantes e aguerridos, e não esmoreçam em momento algum, mesmo na desconfiança, no momento que você está cabisbaixo, pois nós não temos 100% do nosso tempo na alta, trabalhando no máximo, com a energia comendo na alta. Não, tem horas que nós caímos, e aí é o momento de nós pararmos, nos refugiarmos no nosso íntimo, no nosso eu, e assim nós podermos restaurar todas as nossas energias, e assim nós podermos criar novas fontes de energia para nós voltarmos com tudo, para nós acessarmos o que Deus tem para nós. E aí as oportunidades, ou melhor, a oportunidade que foi nos dada, que foi nos concedida pela mão de Deus, nós vamos usá-la para criar mais oportunidades para a nossa vida, para o nosso dia e para as pessoas que estão ao nosso entorno. Assim é um cristão, assim esse é um guerreiro, um batalhador, aquele que vai para cima e que entende o seu chamado e não desanima. E não desanima, mesmo na dor, mesmo na angústia, ele vai para cima e faz as coisas conforme Deus determinou e pediu para ele. Vai, faça. Não interessa, tá com dor? Vai, faça. Tá desanimado? Faça. Tá alegre? Faça. Tá super motivado? Faça. Tá desmotivado? Simplesmente faça. Faça o que Deus te chamou, o que Deus colocou no seu coração, para que assim você complete a sua jornada com êxito, complete a sua jornada através dos ensinamentos que Deus te colocou e você levou adiante, complete a sua jornada sendo útil para essa vida, para essa terra, para esse movimento que nós estamos caminhando, para levar o Evangelho de Jesus Cristo adiante, para levar as palavras que Deus colocou neste livro sagrado, que é tão sagrado, que nos aconselha todos os dias de nossas vidas. Basta nós nos colocarmos à disposição, que Deus ele vem, segura na nossa mão e fala: ei filho, tá aqui, ó, é só você olhar com atenção, com paciência, lava seu coração, lava sua alma, se livra de tudo, se liberta de tudo que você carrega, de toda essa angústia, essa mágoa, para que você possa viver e entender os meus ensinamentos. Assim Deus ele nos pega e nos encaminha pelos caminhos da nossa vida. E hoje é a oportunidade que nós temos de viver junto de Deus, na intimidade junto do Pai,
de ler, ouvir, entender o que Deus tem para nós, seja através do nosso mentalização, né, do nosso ouvido, da nossa mente, seja através da palavra, seja através das situações que estão acontecendo ao nosso entorno, mas que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos, com os nossos olhos abertos, com o nosso coração lavado, com a nossa alma preparada para acessar o que Deus tem para nós nesse dia de hoje. Amém? Amém. Começamos aí mais um dia. Tomando uma água diferente aqui. Essa é uma água que eu preparei através de alguns estudos, uma água que tem um pouquinho de magnésio, um pH um pouco mais alto, então são coisas importantes para o nosso corpo. E Deus diz: cuidem do templo sagrado que vocês receberam. A oportunidade de você cuidar do seu templo sagrado, ela é para hoje, ela não é para amanhã, não é para o futuro, é hoje que você precisa cuidar. Então você precisa se alimentar da palavra, orar, jejuar. Coloquei aqui hoje, né? A intimidade gerada do jejum e na oração. Então o jejum ele é importante para o nosso corpo, para que as nossas células elas se restaurem, se renovem para um novo ciclo. A hidratação, a água, uma água boa, ela é o essencial para que o nosso corpo ele fique suprido de tudo que é necessário, sais minerais, de eletrólitos e assim por diante. Tudo isso que vai fazer com que essa máquina ela permaneça forte, ativa. Alimento saudável, um alimento que vem para realmente nos trazer coisas boas. Esse é o alimento que nós necessitamos. E eu não estou falando de você precisa ir num lugar comprar uma super água de R$10 a garrafa de 500 ml, onde existe, mas não precisa. Uma água de galão de 20 litros você pode fazer uma água diferenciada, que o seu corpo ele vai se hidratar melhor, você vai se sentir melhor, mais saciado, você vai ter uma retenção ali realmente do que precisa para o seu corpo. Não é uma retenção de líquido que vai te gerar inchaço, mas é uma retenção dos sais minerais e da água que vai ficar ali hidratando o seu corpo. Amém? Então são coisas, os alimentos, eu não preciso ir numa boutique comprar coisas extraordinárias para comer, não. Simplesmente legumes, vegetais, você pode plantar até na sua casa. Pode plantar na sua casa e colher e comer saudável, bem. Amém. E hoje, através do jejum e da oração, eu venho trazer aqui essa mensagem onde eu estava lendo hoje pela manhã e aí eu falei, cara, isso é poderoso demais, né? Cada parte da Bíblia, cada momento, cada situação é poderosa. Cada cantinho da Bíblia vem para nos trazer ensinamento, direção, entendimento para a nossa vida ou para a vida daqueles que estão ao nosso entorno, entendimento das coisas que aconteceram no passado, por que as coisas aconteceram e por que as coisas ainda continuam acontecendo. E assim, tentando arrumar aqui o negócio. Bom, enfim, não, porque nós estamos só no meio. Esse é o dia que nós temos. E aí eu trouxe aqui uma palavra que diz assim, abra aí a sua Bíblia em Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 1, que diz assim:
Assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade chorando e lamentando amargamente em alta voz. Isso aqui, o que ele fez, né, o Mardoqueu, ele cingiu, ou seja, ele se preparou para algo terrível que estaria por vir. Então ele se preparou, trocou suas vestes, tirou as vestes do dia a dia e colocou uma veste de quem está desgostoso com a vida, com a situação que está acontecendo, para mostrar: ei, aqui as coisas não estão legais. E em seguida dirigiu-se até a porta do palácio real, todavia não entrou, porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, por meio de seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Muitos se colocaram em situação de lamento, de desconforto, de estar descontente com a situação que estava acontecendo. E eles todos que já sabiam da situação fizeram isso para se manifestar, uma forma de manifestação com algo que poderia acontecer e que não iria ser legal, né, para eles, que era uma determinação de tirar a vida dos judeus. E aí diz aqui no versículo 4: quando as criadas da rainha Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita, e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia Mardoqueu não quis aceitá-las. Mardoqueu era primo de Esther. Então ele era primo de Esther e ele foi até ela para trocar uma ideia, falar: ei, a gente precisa resolver essa situação aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Entrou uma chamada aqui no meio do caminho. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei destacado, para servi-la, e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu e por que ele estava tão angustiado. Ele foi falar, né, foi à frente da porta, e Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para a execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamando na capital Susã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo o que estava se passando. E ele pedisse que fosse falar com o rei e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Em seguida, Atá retornou e comunicou a Esther. Então ela disse para o soldado: vai lá e fala para Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para a qual um homem ou uma mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele, tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa mediante esse sinal lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Ou seja, a razão e a sabedoria estava ditando aqui, pois havia um decreto, uma regra. Você não deve ir à presença do rei se você não tiver sido convidado. Se você for, você pode ser morto, a menos que o rei sinta compaixão e
mostre o cajado dele, o cetro, né? E aí aquele cetro, se ele mostrar, você será perdoado, né? O seu ato de comparecer diante do rei, a sua vida será poupada. Que cena, né? Imagina a situação. E ela, com sabedoria, ela olha e fala: ei, mas se eu for até lá, eu posso morrer. E aí tudo isso que me foi concedido, o que vai adiantar? E o que Mardoqueu queria? Que ela, como uma pessoa escolhida, uma pessoa que carregava uma nobreza, fosse até o rei e intercedesse por ele, para que tivesse piedade dos judeus, para que não matassem esses judeus. E aí, continuando aqui, diz assim no versículo 12, né? Quando Mardoqueu recebeu esta resposta de Ester, imediatamente mandou adverti-la. Cara, imagina a cena. Imagina ali acontecendo. Aquele telefone sem fio. O guarda vai, recebe a ordem da Ester, vai falar com o Mardoqueu responde, vai, volta pra lá. Aí o rapaz olha e fala: nossa senhora, o pessoal tá difícil aqui, é melhor a rainha vir direto aqui e já falar com ele. Mas não pode, porque segundo a regra, não pode falar com uma pessoa que está nessa situação, nos trapos, em cinza, coberto de cinzas, se prostrando diante da situação, diante de Deus, para salvar aqueles, os escolhidos. E aí diz assim: não, Mardoqueu diz uma coisa aqui, ó, diz assim: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai e teus familiares todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Olha, putz, isso aqui buga a mente, buga a nossa cabeça, nossa, trava. Por quê? Imagina só esse nível de sabedoria. Ei, não tem problema, se você não for, eu vou escolher outro. Ei, Moisés, se você não for, eu vou escolher outro. Mas o povo eu vou tirar do Egito, eu vou levantar outro. A ideia era que fosse você, mas se você está falando que não dá, que é difícil para você, não tem problema, eu arrumo outro. Ei, Davi, se para você é muito difícil matar o gigante, fica tranquilo que eu vou arrumar outro. Mas todos esses olharam para a voz de Deus, olharam para o chamado, entenderam o que estava acontecendo, que era algo sobrenatural, não era algo normal, era algo louco, algo fora da nossa razão, do nosso entendimento. E aí eles pensaram: ei, eu preciso viver esse chamado. Então, se eu preciso viver esse chamado, eu vou seguir o que Deus está colocando para mim. E Mardoqueu diz para Ester: se não for você, vai ser outro. Talvez seja por isso, só por isso, por essa passagem aqui, que você vai contribuir. Você viveu anos e anos governando um povo e estava tudo bem, mas agora chegou um conflito e você precisa resolver o conflito. E talvez todos esses anos foi somente de preparação, e esse conflito que vai durar alguns dias, você precisa ser aquele que foi levantado, aquela que foi levantada para cumprir essa tarefa, essa profecia, para você agir e salvar um povo que foi escolhido por Deus. E aí, você vai ficar no seu palácio?
Talvez seja momentâneo o que você está fazendo, e aí você não será poupada. Talvez você perca todo esse reinado, toda essa beleza, toda essa grandeza, as coisas que tem fartas ao teu redor, serviço com fartura, comida, toda maravilha que existe. Talvez você perca tudo isso. E aí então, no versículo 15, Esther diz assim para Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem na capital Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. Cara, orai, jejuai, não coma nada e não beba nada. Esteja em jejum, esteja em oração, e assim nós vamos entender o que Deus tem para nós. E assim, na intimidade que nós temos, pois nós não teremos interações, nós não teremos energias desprendidas, digerindo alimento, fazendo coisas, nós estaremos puros, simples, de corpo e alma, preparados para a batalha, preparados para o que Deus tem para nós, preparados para o chamado, preparados para seguir aquilo que Deus colocou no nosso caminho, aquilo que Ele escreveu no nosso livro, que Ele falou: ei, tá aqui, ó, você foi chamado, eu estou te levantando para algo maior. E aí, você vai ficar aí prostrado, se lamentando, vivendo a vida deliciosa que você está vivendo, ou você vai adiante, vai dar um passo e vai, uau, yeah, agora eu tô pronto, vamos para cima, vamos fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito, vamos ser útil nesse mundo de hoje, vamos ser vivos, vamos ser filhos queridos, identificados como filhos, com a marca daquilo que Deus tem para nós. Assim Deus nos convida para sermos nesse dia de hoje, filhos queridos, fortalecidos na fé e no amor, grandiosos, como Jesus foi, como Jesus foi aqui na terra e continua sendo lá no céu, junto do Pai e do Espírito Santo, todos formando a Trindade eterna e sendo a referência para nós. Por onde nós passarmos, por onde nós nos guiarmos, aonde nós estivermos, os ambientes, que nós possamos refletir e emanar a luz do Espírito Santo que habita dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. E aí, o poder do jejum, né? Quando nós estamos nos sentindo fracos, quando nós estamos nos sentindo em dúvida, quando nós estamos nos sentindo desconfortáveis com as situações da vida, faça o jejum, se desafie nesse propósito, se coloque nesse movimento que é algo tão poderoso de jejuar e orar e viver e estar em intimidade com Deus. Não faça isso se for para somente se mostrar, né? Se for somente para se amostrar, não, nem pense. Mas se for para engrandecer e glorificar o nome de Deus, se for para criar estrutura dentro da sua vida, se for para que você possa realmente olhar e falar: ei, eu consegui acessar um outro nível através desse jejum e dessa oração e dessa intimidade com Deus, eu consegui viver algo extraordinário. Aí você estará fazendo algo de bom para você mesmo, porque você não precisa mostrar para ninguém.
Somente Deus, que sonda o teu coração, é que deve saber das coisas que você se compromete junto dele. Amém? E essa passagem nos traz que nos momentos certos nós precisamos ouvir. Quando Deus clama no nosso coração e a gente não ouve, muitas vezes a voz ela virá de outra pessoa, ou ela virá de alguma situação ao nosso entorno que está tentando nos direcionar, como a jumentinha e Balaão teimando, e a jumenta precisou falar com ele para que ele entendesse o que Deus estava querendo para ele. E assim, se nós não entendermos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus Cristo clamando na nossa alma, nós precisamos entender a voz que está ao nosso entorno, através das pessoas ou através das situações. Amém? Amém. É isso aí, vamos lá então, hein? Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a me esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também desse lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus,
amém, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará, todos se curvarão e se prostrarão diante de Deus, diante de Jesus Cristo. E aí, essa música ela nos faz pensar, ei, diante do Rei dos Reis, quando o Rei dos Reis voltar, quando ele chegar aqui, não adianta as suas convicções, os seus pensamentos, aquilo que você acha certo ou errado. De qualquer forma, você vai olhar e vai falar, meu Deus, o negócio é tão extraordinário, a sinergia, essa energia, esse movimento, esse momento que está acontecendo é tão extraordinário que eu não consigo e preciso me prostrar. E aí você, de qualquer forma, vai se prostrar. Mas pode ser que seja tarde, não? E aí, talvez você chegue num lugar que você poderia ter evitado se você estivesse já se preparado para o momento. Se a sua lamparina junto do óleo já estivesse acesa e pronta, preparada para viver o extraordinário do que Deus, do que Jesus Cristo e o Espírito Santo tem para a sua vida. Amém? Vou encerrar esse momento aqui. Encerrar, respire fundo, respire e sinta a energia no seu entorno. Sinta o Espírito Santo se manifestando dentro de você. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por todas as maravilhas que nós recebemos das Tuas mãos todos os dias, Pai. Obrigado pela oportunidade da vida que nós recebemos nesse dia de hoje e por estarmos com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, com o coração lavado, para assim criar novas oportunidades, para assim nós podermos nos encaminhar debaixo da Tua mão, debaixo do Teu poder, direcionados com o olhar para o Teu coração, seguindo os Teus direcionamentos, Pai, vivendo os Teus ensinamentos, vivendo junto de Ti, segurado nas Tuas mãos, Pai. Nesse dia de hoje, eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha família. Agradeço pelos momentos difíceis que tem feito, que tem me tornado mais forte, que tem feito eu olhar para outras perspectivas, por outras janelas, por outros caminhos, pois as janelas fáceis elas estavam nos roubando, nos tirando, roubando de quem nós somos, Pai, nos tirando a percepção de quem nós somos e do que nós precisamos nos encaminhar. E assim, nesse dia de hoje, através dessa janela, através das dificuldades que vêm sobre nós, nós vamos descobrindo novos caminhos e vamos nos fortalecendo mais nessa jornada. Vamos nos fortalecendo mais nessa trajetória e assim acessando novos ambientes, novos lugares, novas intimidades junto de Ti, Pai. Assim nós vamos vivendo um pouco mais do que o Senhor tem, do Seu extraordinário, da Tua glória eterna. Entrega em Tuas mãos, Senhor, tudo que eu estarei aqui, estou e me colocarei nesse dia de hoje. Que o Senhor nos fortaleça por esse dia, Pai. O Senhor nos dê a sabedoria, o entendimento, nos mostre os caminhos que nós precisamos percorrer. Proteja, Pai, a minha família, minha esposa, as nossas filhas. Liberte elas de todo mal, de tudo que vem e quer trazer angústia no coração delas, que quer roubar a paz e a tranquilidade no íntimo delas. Remova tudo isso, Pai. Liberte elas de todo mal. Tire tudo isso da vida delas, para que elas possam olhar ao entorno e sentir a Tua presença, Pai. Sentir a presença do Espírito Santo, a luz queimando dentro delas, queimando dentro de cada uma, tornando elas fortes, aguerridas, sábias de quem elas são, sábias de seguir os Teus mandamentos e os Teus ensinamentos, sábias
e entenderem a identidade que elas carregam de filhas queridas, de filhas amadas, de filhas poderosas. Assim, Pai, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, que o Senhor me ilumine nesse dia, que a Tua graça, o Teu favor, Ele alcance e me mova, me leve, me translade para lugares que eu jamais vi, e assim nós possamos viver um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você se sinta amado, que você se sinta amada, que você entenda quem você é e o que você carrega neste mundo, nesta vida. Vou fazer a foto aqui. Vou fazer a foto. Quem entrou aqui, ó, Rastaman, Bad Dog, Célia, todos que entraram, todos que assistirem, que Deus abençoe você. Não pare no caminho, bora para cima, bora fazer o que precisa ser feito, sem murmúrio, sem lamentação, sem não, bora para cima, bora fazer o que precisa ser feito. Não pare no caminho. Tamo junto!